Eita glória, blindados para vencer. Esse o nosso propósito. Você já chegou aqui? Ainda não entendeu o que o Senhor está falando? Ele quer te dar vitória. Ele quer fazer você vencer essa guerra, essa batalha. Mas para isso você precisa estar ajustado à sua palavra. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Lembra que ontem nós falamos sobre por quem a gente luta, qual o propósito da nossa luta, contra quem nós guerreamos? Não é contra a carne e o sangue. A gente já entendeu isso há muito tempo. A dificuldade que a gente tem é de se manter dentro do propósito de Deus. Por quê? Como eu disse, às vezes falta conhecimento, falta discernimento. É ou não é? Mas a partir de agora nós vamos entender, nós vamos nos aprofundar nessa armadura. Aleluia! Você que chegou nesse canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Que o Senhor possa falar ao seu coração. Ainda não entendeu o propósito? Volta lá atrás, nesse primeiro vídeo, para você começar a acompanhar e entender que Deus quer te revestir. Ele te deu armas para essa guerra, Ele te deu armas para essa peleja, Ele quer te dar vitória. E a vontade de Deus é que todos vençam, mas a presença do Senhor precisa estar presente. Lembra quando o povo de Israel, eles iam para as batalhas, para a guerra? Pois é. Por que o povo perdeu a arca? Por quê? Perdeu a arca para os filisteus? Porque não estavam consagrados. Tinha uma vida de pecado, uma vida que não condizia com o que a palavra do Senhor estava falando. Pois é, Ófine e Finéias se engrandeceram por serem sacerdotes, estavam em uma batalha, estavam perdendo a guerra, e eles sabiam que se a arca chegasse, eles iriam ter vitória. Aleluia, mas o que eles não contavam é que Deus já tinha os examinado, Deus já conhecia Ófine e Finéias, sabia que eles não queriam mudar de vida, o seu caráter estava totalmente disturpado, o seu temor a Deus não havia mais. Por isso o Senhor permitiu que eles perdessem a arca da aliança. E a Bíblia vai dizer mais, que os filisteus, quando ficaram sabendo que a arca iria chegar, eles temeram. Preste atenção nisso aqui, até o inimigo tem medo. Quando você traz a presença, aleluia, para o meio de uma guerra, de uma batalha, o teu adversário fica com medo. Mas ele só tem medo da presença. Mas quem carrega essa presença? Por quê? Se quem está carregando essa presença não está tendo uma vida de santidade, separação, não vive o que a palavra diz, certamente esse inimigo vai prevalecer. E não isso que eu e você queremos, é ou não é? É por isso que nós estamos aqui, nessa passagem que diz lá no livro de Efésios, capítulo 6, onde eu li alguns versículos, que foi o 10, o 11 e o 12, e o 13. E hoje nós vamos já estar entrando na armadura. Preste atenção. Olha o que fala a palavra do Senhor. Aleluia. Estais, pois, firmes. Preste atenção. Você já descobriu o propósito, já sabe com quem está lutando. Agora você precisa estar firme. Não é cambaleando, não. É firme. Ele vai dizer, estais, pois, firme. E olha o que ele vai dizer. Aleluia. Tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Minha irmã, a palavra do Senhor vai dizer, aleluia, que a palavra do cristão, ela precisa ser o quê? Sim, sim, não, não. Por quê? O que passa disso é o quê? Procedência do maligno. Então, se nós estamos lutando contra o adversário, contra o pai da mentira, como diz lá João 8,44, eu já não posso ter nenhuma aliança com ele. Eu já não posso dar brecha para ele. Eu não posso. Eu não posso simplesmente estar lutando contra ele e usar as armas dele, não. Eu preciso falar a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer que quando nós conhecemos a verdade nos liberta. Então hoje eu sou liberta, eu sei, eu não posso mentir, eu não posso fingir, eu não posso ser hipócrita, eu não posso ser falsa, eu não posso, é ou não é? Porque a mentira, ela não é somente através da boca, da fala, às vezes é através das atitudes. Às vezes você está abraçando alguém, mas no seu coração você não quer aquilo. Às vezes você está dizendo para alguém, você está até num lugar, num ambiente onde você está aplaudindo alguém, mas na verdade no seu coração você não queria que ele estivesse recebendo aquela vitória, não. Ou seja, é a falsidade, o engano do coração. É ou não é? Por isso a palavra do Senhor vai dizer, lá no livro de Efésios também, capítulo 4, versículo 25, vai dizer assim, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade.
Primeira coisa que a gente precisa entender, você precisa se revestir desse novo homem, dessa nova mulher, aleluia, em verdade, aquele que está em Cristo. Lembra do que a palavra do Senhor fala? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, 1 Coríntios 5,17. Pois é, eis que as coisas velhas já se passaram, agora tudo se faz novo. Então, como que eu estou em Cristo e da minha fonte, da minha vida, está jorrando 2 tipos de água? Não pode. É a Bíblia que fala de uma fonte, não pode jorrar 2 tipos de água. Ou é doce ou é amarga. Ou você fala a verdade ou você fala mentira. Tá entendendo? A Bíblia fala, louvado seja o nome do Senhor. E nós precisamos falar a verdade uns com os outros. Então, muitas das vezes, nós estamos vivendo uma vida de aparência. Achamos que estamos andando na verdade, quando nós só estamos ouvindo verdade, mas não praticando ela. E por isso nós devemos praticar. Louvado seja o nome do Senhor. E se tem uma das coisas que é para cingir os nossos lombos, se você quer começar essa peleja ajustando a sua armadura, fale a verdade. Não é meia verdade, é a verdade. Você sabia que muitas das vezes a gente fala uma meia verdade, às vezes a gente nem percebe? Irmão, são pecados habituais. A gente está tão habituado, aleluia, a ser exagerado. É um pecado habitual. Esse que eu falei que eu tinha. Lembra que eu falei no vídeo anterior? Eu falei, eu descobri que eu estou no pecado. Pois é, eu tinha, porque eu estou me corrigindo. Desde quando eu descobri, quando eu penso que eu falei, epa, não, Jesus, peraí, vou corrigir agora. Aleluia, por quê? A Bíblia fala que aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança do Senhor misericórdia. Mas aquele que o encobre, aleluia, repentina destruição virá. Então nós não podemos, aleluia, continuar encobrindo. Antes você não sabia que era pecado, mas agora que você sabe, aleluia, você precisa consertar, é ou não é? Porque são coisas habituais. Quer ver um exemplo disso? Números capítulo 13, versículo 33, vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, que o povo de Israel, o Senhor manda Moisés separar alguns espias que vão à terra e chega lá, eles vão ver gigantes sim, vão ver dificuldades sim, mas eles voltam trazendo um relatório para Moisés, aleluia, exagerando, dizendo, olha Moisés, porque diante daquele gigante nós éramos como gafanhoto, ora é impossível a gente tomar posse dessa terra, porque eram gigantes, aleluia, e a Bíblia vai dizer, aleluia, que o Senhor anteriormente, só vai dizer, vai lá, porque a terra é sua, Moisés. Eu vou dar essa terra ao povo, aleluia, de Israel. É a herança do povo. Mas eles veem tantas coisas que eles trazem as más notícias, o exagero. Quem nunca faz isso? Quem nunca exagerou? É ver uma coisa? Às vezes você está muito cansada e você diz assim, eu estou morrendo. É ou não é? Me pegou. Às vezes você andou 10 minutos. Aí você diz assim, nossa, andei uma légua, menina. Mentira. Isso é mentira. Você até andou. Mas você não andou uma légua. Olha, eu andei quilômetros. Olha, eu fiquei esperando horas. A pessoa só se atrasou meia hora. E você disse que a pessoa se atrasou horas. Então, são esse tipo de situações que a gente, sem saber, nós estamos dando legalidade ao inimigo. Então, nós precisamos hoje cingir o nosso lombo com a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E ele vai dizer, lá no livro de Provérbios 16, vai dizer assim, o versículo 27, olha o que diz. O homem de Belial cava o mal, e nos seus lábios há como que uma fogueira. Olha só, o homem de Belial. Quem é o homem de Belial? O homem mau, o homem perverso. Ele cava, né? Ele faz com que venha destruição sobre a vida de outros, da sua casa, da sua família, da vizinhança. Ele denigre, ele transgride, ele ofende, ele fere. Tudo isso com o quê? Com a sua boca. É o que diz a palavra do Senhor. Ou seja, muitas das vezes, irmão, nós estamos dando lugar ao inimigo através da nossa boca, através dos nossos lábios, quando nós disturpamos, quando nós mentimos, quando nós simplesmente espalhamos notícias falsas, falamos daquilo que a gente não viu. Ou seja, às vezes você está contando algo que não é nem verdade. Não é verdade. Aleluia. Quer ver uma coisa? Aleluia. Tem situações que alguém vai dizer assim, olha, eu vi fulana, Maria conversando com João, e eu vi Maria rindo muito para João. Ah, tem alguma coisa no ar. Ó,
Tá entendendo? É uma meia-verdade. Por quê? Maria estava conversando com João, sim. Mas que tinha alguma coisa no ar, não, tinha alguma coisa na sua cabeça. Ou seja, você passa isso para aquela outra pessoa e isso vai passando de um para outro. Quando você vai ver, você denigriu a imagem do seu irmão. Porque você estava em uma meia-verdade. Você viu, você tem certeza, você contemplou, você não viu nada. Então não fala daquilo que você não viu. Nós precisamos cingir os nossos lombos com a verdade. Nós não podemos dar legalidade ao inimigo. Oh, Espírito Santo de Deus. Irmão, a palavra do Senhor vai dizer... E quando nós conhecemos a verdade, nós somos libertos pela verdade. Aleluia! E eu já quero te desafiar a começar, porque nós já começamos esse propósito, aleluia, te chamando para você e eu, aleluia, para nós que estamos aqui envolvidos nesse propósito, para que nós venhamos entender. Vamos fazer um jejum da mentira. O que é um jejum da mentira, pastora? Jejum da mentira. Tudo aquilo que é falso, tudo aquilo que não é verdadeiro não sai da minha nem da tua boca. Tudo aquilo que é achismo não vai sair da nossa boca. Não, nós não vamos compartilhar. Nós não vamos nos contaminar. O jejum da verdade, jejum da mentira. É parar com os exageros. É deixar, aleluia, de falar algo que não é exatamente aquilo. Quer ver uma coisa? A gente tem lá, minha mãe era assim, né? A gente acordava de manhã, falava assim, mãe, são que horas? Ela falava, vambora, menino, 8 horas da manhã, mas era o quê? 7h30, 15 para as 8. Então tem muita gente que fala isso. Ela quer simplesmente acelerar o tempo para que a outra pessoa se mova, de repente seu filho. Então são coisas, irmão, cotidianas do nosso dia a dia que a gente nem percebe que está pecando e que está falando mentira. Ou seja, vamos fazer um jejum da mentira. Eu e você vamos nos examinar, porque... Aleluia, a Bíblia vai dizer, Provérbios 12:22, que os lábios mentirosos são abomináveis para o Senhor. Aleluia. Então, os lábios mentirosos trazem abominação diante do Senhor. O Senhor não aceita, o Senhor não recebe. Às vezes você está louvando a Deus, cantando, glorificando, mas é só da boca para fora. Porque a boca fala do que o coração está cheio. E muitas vezes o nosso coração está cheio de mentira, cheio de engano. Claro que tem coisas que a gente nem percebe, né? Mas tem coisas que a gente já percebeu que precisa ser mudado na nossa vida, né? Quando alguém te procura e você finge que não vê a mensagem. Quando você quer dar uma desculpa, eu vi, ou então você diz, não, eu não vi, mas você já viu aquela mensagem. Às vezes o telefone está tocando e você não quer atender, é ou não é? Então você está falando o quê? Uma mentira, você está sendo hipócrita. Então, para a gente começar a vencer as batalhas e as guerras, nós precisamos primeiro nos cingir com a verdade. Se essa palavra falou com você, compartilha com alguém. E nós vamos voltar amanhã. Amanhã nós estamos mais uma vez falando sobre armadura e no próximo nós vamos falar sobre sapato e assim sucessivamente até nós estarmos todos revestidos. Amanhã nós vamos falar sobre a justiça, a couraça da justiça. Meu irmão, esse tema, esse propósito é só para quem quer vencer batalha, é só para quem quer vencer guerra. E se você quer, vem comigo, aleluia, para que nós possamos ser mais do que vencedores. Quer ser blindado? Não vai para uma guerra de qualquer maneira. Não entra na guerra, na batalha, na luta, nem entra, porque tu vai perder. Agora, se você quer ter vitória, se você já entendeu que o inimigo está te atacando você, atacando a sua casa, o inimigo está querendo levar os seus, aleluia, você vai entrar nesta guerra para vencer, vai cingir os seus lombos, vai colocar sua couraça, seu capacete, sua espada, seu escudo e vai para a guerra vencer. Nós estamos sendo blindados. Quer guerrear? Se blinda primeiro, porque a vitória é nossa, amém? Você que não é inscrito no canal, se inscreva, aleluia, para que o Senhor possa continuar falando ao seu coração. Não perca essa oportunidade. Deixe seus likes, seus comentários. Deixa Deus te usar. Compartilha com alguém. Aleluia. E eu volto, para a glória de Deus.